Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com o Hugo Tadashi Kano, que é fisiologista do esporte. O Hugo, ele coordena o laboratório de movimento da clínica Move to Health em São Paulo e também é fisiologista do Comitê Olímpico Brasileiro, né? E a ideia com você aqui, Hugo, é discutir um pouco a respeito do monitoramento de treino, seja ele com os relógios GPS, smartwatches, seja ele de uma forma mais profissional mesmo, com equipamentos um pouco mais avançados que são feitos no centro de treinamento, né? Então, primeiramente, bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade. Tudo bom, pessoal? Tudo bom, João? Muito obrigado aí pela possibilidade, ou melhor, oportunidade de estar presente, compartilhar o conhecimento aí teórico aplicado na prática para vocês. E vamos falar aí um pouco mais sobre essas tecnologias avançadas voltadas para o monitoramento dos treinamentos. Bom, os relógios GPS cada vez mais fazem parte aí do dia a dia, né, de treinadores não, de atletas, né, seja no alto rendimento, seja as pessoas que estão treinando aí na rua, correndo na rua, né. E existem diferentes modelos, diferentes dispositivos com diferentes funções, diferentes, ah, vamos dizer, precisões, né? E às vezes é muito difícil a pessoa saber o que, que ela de fato precisa, né? Então, existem variações grandes de preço no mercado, a gente não vai querer aqui discutir modelos específicos, tudo isso, mas a gente sabe que existem relógios com níveis e medidas bastante diferentes. E é importante a gente entender como que esses aparelhos chegam nas medidas para entender um pouco o quanto confiar nelas, porque nem sempre são medidas totalmente precisas, né? E é um pouco em cima disso que a gente quer discutir, até porque nem sempre aquele que é mais caro é o melhor, né? Ele pode ser mais ou menos adequado dependendo dos objetivos e daquilo que a pessoa de fato precisa, né? Então, às vezes, o relógio começa a trazer muita informação e isso também pode ser prejudicial em alguns momentos, né? Então, assim, para começar, eu queria que você me falasse um pouco o que, que são os smartwatches, o que, que são os relógios GPS ou as smartbands, quer dizer, que são os principais meios aí que são usados de monitoramento individual, né? Certo. Então, a gente observa que a tecnologia avançou muito, né? Em diferentes setores da sociedade, inclusive na saúde e no alto rendimento esportivo. Então, nós temos, por exemplo, os smartwatches, que são dispositivos, tecnologias bem versáteis, né, e multifuncionais. A gente estava falando em outras palestras, aulas, reuniões, a gente fala muito dessa questão multifatorial. Então, eles buscam também essa questão multifatorial, eles são multifuncionais. Eles vão combinar recursos de relógios tradicionais, que têm funcionalidades de, por exemplo, celulares, smartphones, e inclui também monitoramentos aí do ponto de vista de saúde, principalmente voltado a métricas de carga externa de atividade física. Então, como, por exemplo, o número total de passos, um gasto calórico estimado da atividade física no dia. E, por outro lado, nós temos os relógios com GPS, né, sistemas de GPS, eles são mais voltados, ou melhor, específicos para registrar dados de localização e deslocamento, trajetórias em diferentes tipos de atividades, seja uma caminhada que a gente faz da nossa casa até o ponto de ônibus, ou até mesmo uma corrida, um ciclismo ao ar livre, uma natação também numa piscina outdoor. E, por fim, nós temos aí as Smart Bands, que são versões mais simples, leves, geralmente um pouco mais restritas, porque em termos de métricas, elas monitoram passos, tem também aferição, mensuração da frequência cardíaca. Algumas smart bands conseguem também verificar a questão do sono e estimar calorias que são queimadas, o gasto calórico no dia. Ótimo, vamos estar entrando nessas discussões todas, né? Então, assim, a informação talvez mais importante em termos de treinamento é a informação do GPS, que basicamente
É que nem o Waze, né? Quer dizer, ele marca a posição que você está de forma instantânea, né? E a partir disso ele vai avaliar outras variáveis, como a distância percorrida. Então, quer dizer, vai primeiro aquele mapinha de corrida que as pessoas têm, né? De onde, por onde elas correram, que é uma questão talvez não tanto de monitorar treino, mas que ajuda até o interesse da pessoa de saber ali as rotas que ela fez e tudo isso, né? Mas ajuda também a ver a velocidade, ajuda a ver a distância percorrida, né? Só que muitas vezes a gente olha aquilo lá e parece que é uma coisa absoluta, né? Só que a gente sabe que existe uma certa imprecisão nesses dispositivos. Ah, de que forma que a gente pode confiar ou não nesses GPS, nesses relógios? Tá. Nós temos tecnologias aí de GPS de diferentes marcas, né? Ou melhor, nós temos diferentes relógios essas empresas, elas investem aí na aquisição dessas tecnologias de GPS. Temos aquelas que são consideradas como padrão ouro, que tem um grau de precisão mais próximo de 100%, e temos outras que caem um pouco o nível de precisão, mas ainda assim não é uma queda tão considerável. E se for considerável, a gente tem que pensar quem é o indivíduo e o seu propósito. Se falarmos de um atleta de alto rendimento, uma modalidade outdoor, como uma corrida, ciclismo, natação a céu aberto, triatlon ou pentathlon, essa diferença de precisão entre os modelos pode fazer diferença, mas ainda assim lembrando ali do termo multifatorial, multifuncional, é um dos pilares que pode fazer diferença. E aí, claro, alto rendimento, cada detalhe é importante. Mas quando a gente fala, por exemplo, do indivíduo que busca saúde, prevenção e tratamento de doenças, ou que busca, por exemplo, o recorde pessoal, superar seus recordes pessoais, ou até mesmo aquele que está num nível um pouco mais elevado, tangenciando o alto rendimento, que a gente pode colocar como um atleta amador, essas diferenças de precisão entre os diferentes modelos de relógios com GPS talvez não seja tão importante assim. Até porque eu tenho um relógio X, para não ficar falando a marca aqui, eu tenho, por exemplo, esse relógio aqui, digamos que ele tenha um grau de precisão um pouco mais baixo do que o considerado padrão ouro, que o padrão ouro tem 99% de precisão e o meu tem 93%. Mas eu estou utilizando esse relógio no Hugo. Eu estou comparando o Hugo de janeiro com o Hugo de fevereiro, de março, de abril, de maio, de junho. Então, como a comparação é eu comigo mesmo, não vai ter tanto problema um grau de precisão mais baixo. Okay? Aí, quando a gente fala de um atleta de alto rendimento, verdadeiro, aí essas diferenças vão sim ter impacto. Ou seja, basicamente o que você disse é que os erros se repetem, né? Ou seja, ele pode ter um grau de imprecisão, mas a tendência é, quer dizer, se você fizer o mesmo percurso na mesma velocidade, o relógio vai indicar o Isso, é mesmo o que a dado. gente observa. Então, Tá. por exemplo, no meu, um amigo meu que é atleta, tipo, corremos 5 km junto. Ele deu exatamente 5 km. O meu deu 4 km 993 metros. E essa variação se mantém. O 494, 400, né? Então, ela vai, tipo, a variação vai se mantendo. Então, como eu estou comparando eu comigo mesmo, porque não é num contexto de alto rendimento esportivo, num cenário estadual, nacional, internacional, não tem problema. Ótimo. Bom, e aí vale lembrar que existem alguns fatores que podem aumentar a imprecisão, né? Então, dependendo do ambiente onde você está, por exemplo, você está no meio de prédios muito altos, numa cidade grande, se está num lugar mais aberto, se está passando no túnel, são fatores que podem de alguma forma também comprometer um pouco a precisão Sim. do Onde eu relógio. moro, por exemplo, aqui em São Paulo, demora para captar. Às vezes eu tenho que até sair da rua onde eu moro, que tem muitos prédios, um local mais aberto, para conseguir captar o sinal. Ótimo. E assim, é uma tecnologia para complementar, né? A gente não pode ficar muito refém dela. Isso a gente vai estar discutindo daqui a pouco. Ah, beleza. Vamos lá. Um outro item que é muito usado nesses relógios é a altimetria, né?
E eu queria que você me falasse de novo um pouco, quer dizer, como é que isso é avaliado, né? E de que forma que isso é uma medida que também a gente pode confiar. Tá? Então, altimetria, ALT. Então, tá, refere-se à medição das variações de altitude durante uma atividade, durante um exercício físico, uma prática esportiva. A medida que ela é principalmente medida, ou melhor, aferida por sensores barométricos, né? E esses sensores barométricos, eles detectam essas mudanças na pressão atmosférica. E eles, olha que interessante, o GPS também consegue essa altimetria, mas os relógios que possuem sensores barométricos, eles vão ter uma precisão maior de dados coletados em relação das altitudes em relação ao GPS. Então, esses sensores vão detectar essas alterações, mudanças na pressão atmosférica à medida que esse indivíduo na atividade, por exemplo, a corrida, está subindo ou descendo, por exemplo, uma rua, uma montanha. Então, essa pressão, ela diminui com a altitude, por exemplo. E os sensores vão interpretar essas mudanças para calcular essa elevação. Então, eles tendem a ser mais precisos para esse tipo de variação de altitude em tempo real, especialmente em áreas onde o GPS não vai conseguir obter essa precisão. A gente estava falando lá atrás de áreas densamente povoadas por exemplo, árvores, montanhas. O relógio que tem o GPS, ele vai ter uma menor precisão em relação ao que tem sensor barométrico. Ótimo, quer dizer, um pouco a forma como é captada essa informação pode fazer uma diferença. Eu faço essas perguntas por quê? Porque a gente tem medidas que a gente sabe que a gente pode confiar mais. A gente vai ver daqui a pouco algumas outras que talvez sejam menos confiáveis, né? E não que não possam ser usadas, mas que têm que ser usadas sabendo como utilizar elas, né? Sim, quando eu acho que muitos já devem ter procurado algum relógio, um smartwatch, smartband para comprar, às vezes no site tem aquelas da parte de comparações, né, comparativo. Aí a gente vê, esse relógio ele pega a frequência cardíaca, esse daqui pega a altimetria pelo GPS, esse daqui pega a altimetria por sensor barométrico. A gente consegue ter essa ideia melhor. Lógico, porque às vezes você fala, os dois relógios pegam as mesmas medidas, mas às vezes a forma como ele pega vai alterar aí a precisão. E obviamente que talvez num ambiente mais fácil eles não façam tanta diferença. Quando é um ambiente mais desafiador, essa diferença tende a aparecer, né? Então acho que depende também disso, né? Isso. Depois, passando à questão do GPS, a segunda coisa mais importante, talvez dentro de um smartwatch, de um relógio GPS, é a frequência cardíaca, né? Antigamente se usava muito aquelas tiras torácicas, né, para poder captar a frequência cardíaca e cada vez mais o próprio relógio está fazendo isso, né? E isso foi uma evolução na tecnologia. De fato, o relógio atualmente ele é capaz de pegar a frequência cardíaca com um nível alto de precisão, ou ainda a gente tem que olhar com ressalvas a frequência cardíaca? A questão da frequência cardíaca entra no mesmo contexto que eu coloquei do GPS. Por exemplo, tanto na clínica onde eu trabalho quanto no Olímpico, eu aproveitei que são locais que têm diferentes tecnologias, para, por exemplo, GPS, frequência cardíaca e outras métricas, né, de carga externa ou interna, e fiz testes comparativos entre os modelos. Então, por exemplo, eu já testei a frequência cardíaca por meio do anel, a frequência cardíaca por meio de um band não sei se pode falar o nome da empresa, Sem né, problemas, cara. da Polar, que é aqui o VeriSense, que é no braço. Já testei a frequência cardíaca em um sensor que fica aqui quando você for nadar, você pode acoplar aqui na cabeça, né, na tira do óculos de natação, pela cinta e pelo relógio. Tem diferenças, mas a gente observa que as diferenças são pequenas no contexto de saúde e doença. Então, se naquele momento estava mostrando para mim 135 batimentos por minuto, por exemplo, no relógio, na tira aqui no braço estava mostrando para mim 138, na cinta 137, no anel estava mostrando 140. Eu verifiquei uma variação em diferentes zonas de treinamento
de 5 batimentos para mais ou para menos. Num contexto de saúde e doença, salvo exceções, alguns processos patológicos, onde a frequência cardíaca, pequenas alterações vão ter muita alteração, né, importância, salvo essas exceções, essa variação de 5 batimentos para mais ou para menos talvez não tenha tanto peso assim. Principalmente porque esse indivíduo, no contexto de saúde e doença, não vai utilizar diferentes tecnologias, a não ser que ele tenha o cacife e queira utilizar diferentes tecnologias para a mesma métrica. Geralmente, como eu falei, né, eu tenho esse relógio, eu uso ele durante o dia e também para nadar, para pedalar, para correr, e é sempre comparando ele com ele mesmo. Isso vale também para a frequência cardíaca hoje em dia com essas diferentes tecnologias. Ou seja, quer dizer, existe algum grauzinho de imprecisão, mas não é algo que para a maioria das pessoas seja Isso, relevante. De modo geral, você pode confiar no que o relógio está pode. dizendo ali. Né? Aí alto rendimento esportivo, aí é outra história. 5 Ótimo. batimentos, 3, às vezes até 1 pode fazer diferença. Tá. E aqui eu só queria chamar a atenção para um fator que é as zonas de treinamento, né? Porque muitas vezes o relógio ele se utiliza de zonas de treinamento com informações, quer dizer, claro, que você coloca ali, mas que são padronizadas por meio de uma avaliação populacional, né? Quando, na verdade, isso pode ter uma imprecisão grande, né? Quer dizer, o ideal é que você consiga ter testes fisiológicos específicos, e aí a gente tem uma outra discussão falando sobre um teste ergospirométrico, por exemplo, a gente tem um outro vídeo que a gente falou agora há pouco sobre carga de treino, fadiga, onde você consegue, de alguma forma, determinar com uma precisão melhor as suas zonas de treinamento, porque muitas vezes esses relógios, eles pegam o dado que eles coletam e usam isso para criar uma zona, criar uma informação, e às vezes isso daí, de fato, pode ter uma imprecisão. Sim. Inclusive, aí trago o relato de minha própria pessoa. Quando eu adquiri o relógio, eu fui pela estimativa, né, da frequência cardíaca máxima pela minha idade. E aí, 1 mês e meio depois, né, não, foi menos de 1 mês e meio, foi mais ou menos 1 mês, eu tive a oportunidade de fazer um teste ergospirométrico. Eu consegui determinar, tipo, quais são minhas frequências cardíacas, por exemplo, nas 5 zonas, e qual que era a minha frequência cardíaca máxima de fato. E eu vi que tinha muita diferença. E quando eu coloquei no relógio os valores que realmente foram mensurados por um método, por exemplo, padrão ouro, eu vi que mudou, assim, teve uma mudança ali de quase 10%. Ótimo, e aí acho que é importante isso, talvez, quer dizer, obviamente que aí exige uma avaliação fisiológica um pouco mais complexa, que não é o relógio que vai fazer, então é você colocar no relógio as informações que você tem para que ele possa te dar a zona de uma forma mais precisa, né? Então, Isso, para isso daí, eu acho que obviamente tem relógios que têm uma possibilidade de você colocar isso manualmente, fazer esses ajustes, tem outros que dependem de você seguir uma coisa que foi pré-determinada. Então, às vezes é até o caso de você fazer de fato essa avaliação com um fisiologista, alguém que entende um pouco essa questão de zonas de treino, de tudo isso, para aí eventualmente pegar o relógio e olhar e falar, não, qual que é o relógio que você vai escolher, onde você de fato consegue colocar aquelas informações que você precisa para determinar essa zona de treinamento. Então, a frequência cardíaca, sim, ela é confiável, as zonas de treinamento automatizadas, talvez nem tanto. exatamente. Daí a importância também de buscar profissionais, né, de cada área para conseguir essa precisão maior dos dados coletados e depois na intervenção, na realização dos treinos. Ótimo. Bom, alguns relógios, eles são capazes de medir o gasto calórico de um indivíduo, né? É, como é que eles fazem isso? Como é que um relógio vai avaliar o gasto de energia que uma pessoa teve? Então, esse gasto calórico, ele não é calculado diretamente, né? Ele é estimado, mas estimado usando métricas desse indivíduo, ele busca métricas desse indivíduo, métricas de individualidade biológica, para tentar, já que é uma estimativa, chegar ao mais próximo do real. Então, utiliza gênero, idade, massa corporal, tipo de atividade,
o grau, a intensidade, volume também de intensidade desse indivíduo, atividade física no caso, e a frequência cardíaca. Ele faz uso dessas métricas para tentar fazer uma estimativa com o menor grau de variação possível. Ótimo. Agora, existem outros fatores que podem influenciar aí, talvez, o gasto energético, né? Então, por exemplo, a temperatura pode influenciar o gasto energético e a própria frequência cardíaca que a gente discutiu há pouco, que talvez seja uma coisa um pouco mais individualizada de ver, de calcular esse gasto energético. Você consegue programar, a partir de dados coletados em exames, em testes, o relógio para conseguir aumentar essa precisão? Alguns relógios sim, outros não. Tá. Varia bastante. Por isso que aí quando eu falei lá atrás do comparativo entre os modelos de relógios, smartwatches e os bands, buscar sempre verificar cada métrica que sai em cada relógio, se tiver o site no site da empresa que faz o comparativo, melhor ainda, que aí você consegue ver qual que é não só o custo-benefício, mas o que traz as informações que você busca. Ótimo. E o sono, uma outra métrica que as pessoas falam, ele vai avaliar o sono, parece uma coisa meio de outra maneira, como é que ele vai avaliar o seu sono, né? E às vezes as pessoas acabam confiando nisso e é aquela coisa, né? O que você tem para dizer em relação à questão do sono? Tá. Sono, né? O estudo do sono é recente no sentido de contextualizado na atividade física, no exercício físico e no esporte. Cada vez mais os profissionais e até mesmo os indivíduos avaliados, os atletas estão tendo um pouquinho mais de atenção com o sono, porque muitas vezes esse indivíduo come bem, treina bem, tem um estado mental também bom, né, uma rotina de trabalho que também não é muito estressante, mas acaba não tendo os resultados esperados ou não tem os resultados esperados. E os estudos mostram que muitas vezes é o sono, né, ineficaz, deficiente, que acaba comprometendo todo um outro planejamento que está dentro dos conformes que o indivíduo está seguindo. A gente observa indivíduos nos contextos de saúde, doença e atletas que segue tudo direitinho, mas dorme mal. E aí os resultados não vêm. Então, muitos sensores, principalmente relógios, eles estão medindo agora métricas do sono e utiliza também outras métricas como idade, gênero, massa corporal, movimentação, frequência cardíaca, durante o sono, para que essas variáveis do sono sejam cada vez mais precisas. A gente tem, por exemplo, as fases do sono, sono leve, profundo, sono REM, que são identificados, o momento em que se adormece, o momento que acorda. Então, a partir daí, você tem também o tempo acordado, o tempo dormindo, já que esses relógios conseguem ver a questão de movimentação, não só quando está acordado, mas quando está dormindo, o tempo total de sono. A partir daí são gerados índices, um índice de sono, se o seu sono foi bom, moderado, ruim, um índice de recuperação, que foi, né, estimativa de um índice de recuperação com esse sono, e um índice de movimentação, métricas relacionadas ao sono, que a gente observa hoje fazendo correlação com variáveis fisiológicas, biomecânicas, variáveis da medicina, da nutrição, de treinamento, que tem uma correlação muito forte. Ótimo. E, assim, do ponto de vista médico, que eu acho que eu colocaria aí, é que o relógio ele tem uma boa capacidade para avaliar isso no sentido de triagem, né? Quer dizer, é um exame que ele pode te indicar, olha, tá com um problema aí, né? Agora, a avaliação do sono propriamente dita é uma coisa muito mais complexa, né? E que aí tem uma avaliação especializada em sono. Então, assim, obviamente que você pode ter aquela informação, olha, essa noite está indicando que eu dormi mal, essa semana eu tenho dormido pior. Isso o relógio está ok para fazer. Agora, se você começa a ver que está tendo um problema de sono, aí é uma outra avaliação, aí é uma coisa que já depende de uma coisa um pouco mais complexa, e tem profissionais especializados aí para isso, né? Polissonografia, né? É uma das formas, mas obviamente Uma das formas. a avaliação clínica toda que também é necessária, que é entender as queixas, Recente. entender o porquê, entender todo um processo, né?
Um último uso que os relógios têm sido feito, e muitas vezes até num nível já menor de atividade física, é o contador de passos, né? Então, aquela ideia de que tem que dar um certo número de passos ao longo do dia. E basicamente ele faz isso por meio de um acelerômetro, né? Ou seja, ele avalia os movimentos que você está tendo para estimar o número de passos. Né? Ah, agora, você tem, por exemplo, o ideal seria que tivesse com isso nas pernas, porque você consegue, os passos estão mais associados a isso. Né? Por outro lado, a gente sabe que ninguém usa relógio no tornozelo. Né? Ah, de que forma que a gente pode confiar? Por exemplo, vamos pegar o exemplo de um mecânico, que ele fica ali parado, mas ao mesmo tempo usando muito movimento de braços. Né? Isso daí pode gerar um erro, e às vezes é um erro significativo, porque ele está fazendo isso o dia inteiro. Pode sim, pode. Como você comentou, o número de passos, aí o ideal seria ficar no membro inferior, para aí sim conseguir contabilizar. Ainda assim, teria uma margem de erro grande, por causa da movimentação, o tipo de movimentação, né? O gesto. Aí no caso do relógio, por exemplo, às vezes eu estou o dia inteiro num consultório, mexendo os braços, escrevendo, digitando, né? E quando eu vou ver, caramba, eu dei 4.000 passos, 5.000 passos? Como assim? Se eu estava o dia inteiro sentado. Então, no caso dessa métrica de número total de passos, eu já não vejo como tão confiável assim. Quando ela é confiável, a gente tem que saber contextualizar. Perguntar qual que é a rotina desse indivíduo. Então, nesse caso, para esse indivíduo, o número de passos é uma boa métrica, já para outro, não. Ótimo. Alguns relógios eles já estão fazendo uma combinação desses movimentos do acelerômetro com dados de GPS, né, para ver que a pessoa esteja de fato em deslocamento. Né? Mas aí Agora, a gente entra na questão, por exemplo, consultório, né? Eu posso estar lá na Move to Health, andando bastante de uma sala para outra, da sala de força para reabilitação, mas se eu utilizar o GPS, não vai conseguir captar, porque eu estou dentro de um ambiente fechado. exato, exato. Bom, e aí para finalizar aqui, Hugo, eu queria só fazer uma analogia, né? E talvez é um ponto que você já levantou logo no começo e que eu falei que ia deixar mais para frente, acho que é com isso que eu queria encerrar aqui, né? Ah, eu queria fazer uma analogia com uma questão de trânsito, né? Antigamente, quem já está aí com seus 40 anos de idade, lembra bem de como que era dirigir, né, antes do Waze, né, antes dessas novas tecnologias. Então, por exemplo, você pegava um motorista de táxi, você falava um lugar, ele sabia de tudo da cidade. Né? Atualmente, a gente segue um caminho que é dito por um aparelho. Né? E muitas vezes tem pessoas que estão ali há um ano fazendo o mesmo caminho, e aí, quando aquele aparelho não está disponível, não está funcionando, ela não sabe o caminho. Né? Um caminho que ela faz todo dia durante um ano. Né? Isso é muito comum atualmente. Né? E quando a gente está pegando um relógio GPS, não sei, a minha pergunta é, não estaria acontecendo a mesma coisa, no sentido de que a pessoa usa tantos dados que está sendo coletado ali por um relógio, que ela aprende, ela desaprende a ler as informações do corpo, ou seja, de ter a sensação, de ter as percepções que o corpo dela está dando, seja de fadiga, seja de, enfim, as sensações, da resposta fisiológica que o corpo está dando, porque todas essas métricas que a gente discutiu, o corpo reage de uma forma específica, né? E aí quando você está usando o relógio, você começa talvez a perder o valor que essa percepção do corpo dá. Sim, sim, com certeza. A analogia que você fez, ela é muito válida e eu observo isso no dia a dia, inclusive. É uma dependência, né, excessiva desses dispositivos, né? Ficar refém do dispositivo, e você, ou melhor, o indivíduo, ele deixa de escutar o próprio corpo. Acho que esse é o termo, escutar o próprio Exato. corpo, né? Então, eu vejo muito em jovens, tipo adolescente, início da fase adulta, né? Eles ficam muito reféns desses dispositivos e muitas vezes está dando sinal dos dois lados. Aí tem o sinal de que tem que parar, tem que diminuir, ou tem o sinal de que é insuficiente, né?
o treino que ele está realizando ele é insuficiente para trazer adaptações. Só que no dispositivo, nossa, está falando que já está na zona 3, por exemplo. Então, perceber esses sinais, como, por exemplo, algo simples, uma respiração acelerada, uma dor, uma magnitude que não é esperada, uma sensação de esforço também que não está de acordo. Então, são sinais que muitas vezes eles ignoram porque na tecnologia está dando um outro tipo de resposta. Aí entra o que eu falei já antes, que o papel do fisiologista, por exemplo, é de trazer informações complementares. O dispositivo também, informações complementares. Não pode ser o essencial para, nortear se vai, se eu continuo treinando nessa intensidade, se eu diminuo, se eu aumento. Usaria muito o exemplo aí dos alarmes de frequência cardíaca, né? Então a pessoa determina uma zona de treino, subiu acima daquela frequência cardíaca, o relógio apita, desceu abaixo de uma outra frequência, o relógio apita, aí você sabe que você tem que acelerar ou desacelerar. Aí se você tira o relógio, ou você vai acelerar, ou normalmente o mais comum é desacelerar, né? Então você talvez não vai manter o ritmo, porque não tem um relógio dizendo para você que tem que manter um ritmo um pouco mais alto, né? Quer dizer, então, acho que é só ter o alerta aqui, né, de que esses dispositivos eles vieram para ajudar, mas quando mal utilizados eles podem atrapalhar a adaptação de treino, a capacidade de avaliação de percepção individual, que às vezes é mais importante do que o dado do relógio, né? Isso, exatamente. Ótimo. Hugo, queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, acho que foi uma ótima discussão aqui, e contar com você aqui em outras discussões. Muito obrigado, João. Muito obrigado a todos e tamo junto. Até a próxima.